Bicho, tudo bom? E voltamos aqui para mais uma live. Hoje eu vou conversar com uma pessoa, pessoal, que, cara, vocês, sério, quando eu pedi assim para vocês indicarem o nome, a pessoa foi aclamada, sabe? Então, eu espero que vocês gostem dessa conversa. Mas enquanto nossa convidada vai se chegando, vai se aproximando, eu tenho uns recadinhos para passar para vocês. E o primeiro é, mas enquanto isso você já pode ir curtindo, pode ir compartilhando, vai espalhando a nossa live para os colegas. E nossa convidada já chegou, já está aqui, está entre nós. E é isso, pessoal. Tá, vamos lá. Espera só ela chegar e a gente conversa. Nossa, tá ótimo. Perfeito. Perfeita. Boa noite, Kátia, tudo bom? Boa noite, tudo bom, Johnny? Tudo ótimo. Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo. Tem um ruído de fundo, você só pode tirar e colocar seu fone de ouvido para eu testar? Continua? Continua. Tira ele totalmente. Agora tenta falar só pra gente testar o áudio. Oi? Tá ótimo. Bora continuar assim, Nossa, tem. tá bom? Tá, Kátia, antes de te dar as boas-vindas, te agradecer por você estar aqui e tudo mais, eu tenho uns recadinhos que são básicos, e aí a gente já começa, tá bom? Nossa conversa? Tá, vamos lá, pessoal. Nossa conversa, nosso papo também é compartilhado no YouTube e plataformas de podcast. Então, Spotify, Google Cast e tudo mais, se vocês quiserem ouvir, está disponível também depois, indica para as pessoas. E se você estiver assistindo no YouTube, é preferencial que você assiste na vertical, porque fica melhor, sua experiência vai ficar mais tranquila. Outro aviso que eu tenho é que a partir de abril a gente vai mudar o nosso esquema um pouquinho. As nossas lives de quinta continuam e a gente vai adicionar uma live sexta-feira. E a gente vai trabalhar no esquema de temporada. A gente vai começar a nossa temporada mais ou menos em março, vai terminar em junho, que é o mês do meio ambiente, né? Aí vai E a gente descansar. começa em, a gente começa em agosto de novo e para em novembro, tá bom? Agora sim, Kátia, seja bem-vinda. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, muito obrigado por você estar aqui. Nossa, Johnny, eu estava passando, né, pelos colegas e pessoas que eu admiro tanto, que já participaram dessa prosa, e fiquei muito contente de ver os vários rostinhos, assim. Foi uma, foi um encontro, assim, foi gostoso. Muito bom estar aqui. Muito, muito Ah, grata. E bater papo é Kátia, bom. bater papo é sempre bom. E em informal ainda mais, né? Porque às vezes a gente está travado assim, ou aquelas formalidades. Kátia, quando eu conversei, quando eu pedi, né, porque uma indicação de pessoas, mulheres fodas, assim, sabe, mulher porreta do ICMBio, cara, você foi aclamada, cara. Eu queria perguntar, assim, de onde começou, assim, essa Kátia aclamada? Onde surge ela? Ai, não sei, Johnny, é engraçado. Porque, bom, primeiro, eu acho muito legal esse programa. Mas sabe por quê, Johnny? Porque quando a coisa aperta muito, a gente dá um passo à frente, né? Então, assim, e você deu um passo maravilhoso. Falou, então tá, então vamos botar o carro na rua, vamos para a praça, vamos. E aí, com a pandemia, faz mais sentido ainda. Então, acho que é um exemplo, assim, de apertou, a gente dá um passo à frente, assim. E eu não tenho muito conhecimento do que é o medo, não, sabe, Johnny? Assim, eu tenho, acho que é. Então, dizem que entre a coragem e a insensatez, o limite é meio tênue, né? Sim. Mas eu escalo desde pequena, desde 12 anos de idade. E aí eu Nossa. escalava as maiores montanhas do Rio, né? Com 15 anos eu subi montanhas da... É engraçado que nessa época de quarentena, assim, tá dando tempo de revisitar algumas coisas, né? Aí eu penso, meu Deus, como é que eu fiz isso? Meu Deus. É meio perigoso? É porque era muito perigoso, era impressionante. A gente abria lances
às vezes 30 metros. Se caísse, ia cair Não? 60. Então, eram Mas coisas assim. sem equipamento? Não, com equipamento, mas a proteção Ah, estava 30 metros abaixo. Aí se você caísse, caía 60, entendeu? Ou seja, não nossa. podia cair. Ai, ai. Aí sempre fui assim do fazer, né? Mas dentro dessa coisa da montanha, que eu acho que é algo muito legal para mim de formação mesmo, né? Eu sou carioca Sim. e o carioca tem o negócio dos espaços públicos, né? Dos lugares onde a gente se encontra. Então não é só a praia. Então, montanha, por exemplo, tinha os clubes de montanha e os clubes de montanha tinham é, todo mundo. E a gente ia para a cidade inteira. E às vezes eram é, tempestades, acidentes, resgates e tudo mais. E todo mundo junto, e pessoas de toda a cidade, de todas as classes sociais, e o grande objetivo era estar ali na montanha, né? Sim. Era chegar ao cume bem, descer bem, e que todos fossem, que todo mundo Uhum. fosse. Esse era um princípio muito bacana. Eu acho que eu carrego isso no meu coração, que é que todo mundo vá. A gente vai na velocidade do mais lento e, e é legal chegar no cume, dar um grande abraço e depois a gente volta, né? Sim. E então acho que esse é um elemento de formação muito grande meu, assim, e que eu devo a essa vivência de montanha naquela época, né? Que era muito romântica mesmo. Sim, uma época que você acreditava, né? Assim, não. Assim, eu acho que hoje eu tô resgatando esse negócio de acreditar, sabe, Kátia? Porque, cara, se você não acreditar, você vai passar o tempo inteiro assim, ai, não dá, não sei o quê, sabe? Sua vida começa a ficar chata, não é? O que que você acha? Não, não tem outra opção. Assim, Sim, não tem outra opção. Senão, assim, ontem eu estava ouvindo encantada o Ailton Krenak, né? sim. E dentre as milhões de coisas maravilhosas que ele disse, ele falou: é aqui e agora, gente. O passado não traz soluções, nem o futuro. É aqui que a gente está plantando o que vai vir, né? Então, o tempo todo, Sim. todo dia é isso, né? Mas quando eu falei que era mais romântico, o montanhismo era mais romântico, né? Então, era assim, a gente estava saindo dos anos 70, né? Então, Sim, era a busca do mato, era, né? Era Haribo e romântico. sim, Hoje em dia é muito mais competitivo, esportivo, né? É sim. outra. Mas É os outra românticos pegada. persistem. Kátia, eu confesso pra você que eu deixei de te passar três recados, tá bom? Mas Uhum. eu quero que você pense em três coisas que estão três respostas para você dar no final da nossa conversa, tá bom? Aqui na nossa live a gente tem um título, vamos dizer que o cargo de ministro do Meio Ambiente seja um título, e eu queria que você pensasse para quem você daria esse título. A gente tem uma pergunta da onça também, que a gente é legalzinho, mas não peronomútil, então a gente vai jogar um pouco na parede e tal, fazer uma pergunta mais arriscada. E a gente vai pedir uma música para você também. E, pessoal, Rogério, Mauro, Sara, todo mundo que está comentando, continue comentando, aperta no Espera aí um coraçãozinho aí minutinho. do lado. E a gente vai continuar aqui nossa conversa. Tá? Já, enquanto ela volta, pessoal, obrigado por vocês estarem comentando aí. Realmente, vou ler o comentário de vocês aqui. O Rogério falou que muito bom, Kátia, escaladora, mãe lutadora. A Anne Francis falou: oi, Anne. Nossa, você tem muito elogio, cara. A Carla Polais, que estava aqui também, estava falando, amada! Pois é. Ai, isso é tão bom quando é correspondido. Ela falou, Carla Polais pediu música para a pessoa certa. E o Oh, meu Deus. ambiente. E o, Eu sou e péssima de o, improviso. Vou ter que escrever aqui. Ai, meu Deus do céu. não, fala o que vier na sua cabeça. É tudo Tá de bom. coração aqui. E, Kátia, como o ambientalismo começou para você? Eu acho que desde sempre, porque meu pai acampava com a gente em Itatiaia, a gente ia ver geada. Ele fez uma barraca. Aí eu tinha, sei lá, 1 ano de idade, 3 meses de idade, sei lá, a gente foi beber para Itatiaia, né? E meu pai acampava com a gente por tudo quanto é lado. E
quando a gente ficou adolescente, né? Eu e minha irmã, meu pai falou: ai meu Deus, o povo vai para boate, deixa eu pensar numa coisa que eu faço. Aí botou a gente no clube de montanha, né? E Sim. aí a gente entrou na montanha direto. E naquela época, é, foi engraçado. Eu cheguei aí com 13 anos, eu estava na Ilha Grande, foi quando o Escadinha fugiu do presídio da Ilha Grande. E aí o Nossa. presídio, isso é muito antigo, tá? Escadinha, coisa velha total. Mas, mas o Escadinha fugiu de helicóptero. Eu cheguei a ver o helicóptero, um ano novo. E aí começou um movimento pró-conservação da Ilha Grande, porque ia sair o presídio e existia uma ameaça lá, né, por conta da retirada do presídio que afastava um pouco o turismo. Aí a Sim. gente fez um movimento de conservação da Ilha Grande, e aí isso foi encampado, e depois disso eu não saí mais do movimento ambientalista como ONG mesmo, né? E a gente chegou a Sim. participar da criação da APA Morro da Pedreira, nos anos 90, como montanhista, Sim. abraçando a APA, fomos assim, elaborando projeto mesmo, né, para criar unidades de conservação e várias ações de reflorestamento também, com a Prefeitura do Rio. Então, desde sempre, eu acho. Sim. Mas, aí eu tive uma formação muito acadêmica, né? Mestrado, doutorado e tal. E a entrada no IBAMA realmente foi uma transformação, né? É Uhum. gratidão pura por essa experiência. Você entrou no IBAMA em que época? 2002. 2002, foi aquele concursão assim que uma porrada de gente boa entrou, né? E como é que foi para você assim estudar, fazer a prova? Vamos começar pela ecologia, né? Você fez ecologia. Como é que foi você na faculdade? É, como é que foi? Ai, eu gostava muito eu sempre gostei muito de campo, né? Então, assim, eu sempre fui uma bióloga de campo mesmo. Sempre, mas também sempre gostei muito de teoria. Eu era no campo com o livro na mão, assim, então esbarrando em cactos, em tudo. Então, sempre gostei das duas coisas. Mas é, sempre tentando, eu acho que a minha maior busca foi no caminho da, 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 da complexidade mesmo, da teoria da complexidade mesmo. O que que explica. Sempre gostei muito de ler história, né? Então, para mim, o momento atual é até um revival de tudo que eu já li. Ok, a humanidade passa por isso, vamos em frente, a gente vai passar por isso, né? Sim. Sim, eu sempre gostei muito de campo, então, e de campo hard, assim. Então, então trabalhei em matas alagadas, na Sim. Restinga, campo de altitude, Isso na e, faculdade? aham, sim, matas alagadas lá em Campo das Antas, né? Sim. E, E e foi Poço das Antas. qual faculdade que você cursou? Biologia na UFRJ. Estou vendo a Zuquinha aqui, fomos colegas de faculdade. É, você é a Zuquinha? Nossa, e hoje é colega de trabalho. Sim, bom, né? Pois é, Kátia. E aí você saiu da faculdade, assim, porque eu vejo que, principalmente para quem faz essa área ambiental, tem um pouco de dificuldade de se colocar no mercado de viver disso, né? Eu vejo muito que, por exemplo, eu sou administrativo, mas para muita gente da biologia é um sonho, tá? Assim, biologia, ecologia, oceanografia, eu não sei se esse é o certo. Mas é um sonho você estar aqui no ICMBio, tá no IBAMA, tá nessas agências, assim, sabe? Como foi para você, assim? Porque eu acho que é a realização de um sonho, né? Mas não era, sabe? É engraçado, né? Hoje em dia eu fico feliz por esse caminho, mas que, na verdade, não foi a minha primeira escolha, não. Eu tinha feito mestrado lá no FMG, né, de Ecologia e Manejo, Conservação da Vida Silvestre, certamente eu queria trabalhar em conservação. Depois eu fui sempre em unidade de conservação, minhas pesquisas sempre foram em área protegida. Depois eu fui para o doutorado, só que eu tinha uma filha no mestrado, então no doutorado foi meio assim, o que que eu faço agora? Eu preciso pagar o pãozinho das crianças, né? Da criança na época. Aí no Sim. doutorado já virou as crianças, e aí já mudou um pouquinho.
Aí, enfim, foi mestrado, doutorado, essa coisa toda, e eu estava muito na carreira científica. A princípio, eu fiz o concurso para o Jardim Botânico, foi assim, sexta-feira foi a prova de títulos, sei lá, uma coisa assim, aí no domingo era a prova do IBAMA, e na segunda era uma prova de aula. Então, na verdade, eu não estudei nada para a prova do IBAMA, Sim. mas aquela prova foi muita ecologia, então, na verdade, eu tinha estudado tudo. Era uma prova que não era de legislação, era uma prova de ecologia, então tava fácil para mim. Aí entrei e falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Aí eu vou te explicar por quê. Porque eu frequentava muito as unidades de conservação e para mim era meio assim, 100 anos de solidão. Era um lugar é, úmido, meio morto, sabe? Triste. Falei, eu não sei se eu quero um lugar assim, não sei se eu quero. Sim. Mas aí, de repente, tem tanta gente que transformou essa realidade. E aí a gente vê essa transformação ao longo dos anos, para mim, profundamente emocionante. Então, Uhum. assim, para mim foi um grande presente, né? Sim. Ver a capacidade de pessoas juntas, assim, pensar como muda, né? Sim. Uma realidade como essa. E tão distante Tá. de uma das outras. Muito, muito distante, assim. Já que você tocou no ponto do jardim botânico, não sei se todo estado tem jardim botânico, mas eles costumam ser distritais, né? Distritais não, aqui, estaduais, né, no caso. Porque o Rio tem um jardim botânico próprio. É por causa da capital, é um resquício do império, o que que é isso? No Rio, tudo é nacional. Até a escola é nacional, né? Até os jornais eram o Globo, Jornal do Brasil, né? É tudo Sim. nacional. Aí- Então Então, é isso. É o tá contrário mais de São distrital. Paulo, que tem pouca coisa nacional. Sim. E nesse outro ponto, quando você entrou no IBAMA, como é que foi assim, sua, tipo, você chegou assim, como é que foi a interação com os colegas? Como você se sentiu assim quando você entrou assim, o primeiro momento de IBAMA? Então, eram duas mudanças. Era uma mudança total de trabalho e indo para Minas Gerais, né? Eu conhecia já a Serra do Cipó, foi uma escolha mesmo. Eu amo a Serra do Cipó, amo de paixão. Sim, E, mas chegando lá na gestão é muito diferente, né? E era uma gestão, como era em todo lugar, né? Muito fiscalizatória. Então, não sim, tinha conselho consultivo, não tinha nenhuma dessas coisas, né? Então, sim, foi por um lado, mas também eu tinha conhecimento, como eu tinha uma vivência também de roça, né, de outras coisas, eu sei que é preciso dar tempo ao tempo, né? E sim, tinha disputas ali e procurei ajuda e me disseram assim justamente que muitas vezes nessas disputas todo mundo tem razão e ninguém tem razão. Então vai com calma, né? E a gente procura sim, construir uma nova realidade. E eu acho que isso aconteceu, né? Abrindo bastante o parque, mas dentro de um movimento que estava acontecendo no IBAMA inteiro. Em Minas aconteceu sim. mais devagar, mas assim, né? Mas assim, eu tive muita abertura para trabalhar, né? Então foi gostoso e é sempre bom um lugar que tem tudo para fazer, né? Por um lado é muito Sim. desgastante, mas por outro lado é muito gostoso isso. Muita Sim. coisa para ser. Entrou aqui agora, entrou aqui agora a Bruna De Vita, a Cristina, a Cris, né? Como o... Pessoal, sejam bem-vindos e a conversa está só começando, viu? Vamos que vamos. É, Quando eu entrei no ICMBio também, teve muito essa coisa assim, eu pensava que tudo era ambientalismo, sabe? Eu não sabia que as que tinham essas divisões por caixinha, sabe? Você tem educação ambiental, tem a fiscalização, tem a parte de você conscientizar o pessoal, tem o uso público, que é uma parte muito grande, é um mundo, né? E, cara, esse processo de você ir descobrindo, e às vezes você descobre a unidade de conservação também, né? Porque às vezes cada unidade de conservação tem o seu mundo, tem a sua estrutura, né? De como você faz as coisas ali. Então, por isso é muito desafiador também, né? Você trabalhar assim,
com esse tema. Então eu imagino que para você deve ter sido uma puta experiência logo de início, né? Já trabalhar com isso. E, e descobrir as ferramentas, né? Que a gente não é preparado para isso, né? As ferramentas para trabalhar com pessoas. Sim, Então, não só pessoas no sentido que a conservação lida com pessoas e tal, mas é quando a gente começa a trabalhar de verdade, né? Então, quando eu entrei no IBAMA é quando eu comecei a trabalhar de verdade, né? Porque antes eu estava sim, fazendo pesquisa, diferente. E aí, sim, de repente, eu estou indo trabalhar de verdade e a gente precisa aprender a trabalhar com pessoas com diferentes expectativas. sim, Então, ao mesmo tempo, aos poucos, né? É, a instituição e as pessoas, em várias instâncias, descobrindo esse tal do social sim, no Brasil, né? A gente lembrando que a gente sempre esquece, né, que a gente veio de um processo de redemocratização e ele foi lento, foi muito uhum, lento. Então, até para incorporar, não só na lei, nas leis, mas na cabeça das pessoas e no fazer, né, sim, é lento, sim. muito Até, lento. até porque, por exemplo, a gente estava nesse processo de teoria, né? Muita gente não tinha vivido o que era uma democracia, né? Não tinha visto na prática o que é conversar com os outros, o que é dialogar, não tinha pegado uma situação de conflito. E o que a gente vê muito é que essas situações de conflitos, e no geral, assim, você não resolve o problema todo, você tem que tirar aquela visão que, eu vou lá e vou resolver o problema todo. Às vezes você só vai lidar com o problema, né? E vai amenizar o problema da melhor forma possível, né? E Conduziu por... você direciona o problema, né? Você não, só que não sei se é como ser fantasiado demais pra gente isso que você é o herói do dia que vai resolver tudo e tudo vai sair perfeito e você é feliz para sempre, sabe? Aquele final de filme bem da Disney mesmo, sabe? Mas não é assim na realidade, né? Não, eu acho que tem uma postura também que salva meu coração, que é assim, é, faz o seu melhor, mas não fica frustrado com o resultado, sabe? Assim, o Sim, resultado é do mundo. A gente não tem controle sobre o mundo. É muita pretensão ter sim, controle sobre o mundo. Então, cara, faz o melhor possível dentro do seu entendimento. Se fez sim, errado antes, releva, porque estão aprendendo. E, e não fica frustrado com o resultado, porque o resultado é a interação de muita gente agindo. sim, Então, como que eu vou levantar o bastão e dizer que tinha que ser o resultado daquilo que eu fiz, né? sim, Que eu queria? Não é assim, né? Claro que sim, a gente fica triste, triste, né? Com algumas coisas que não acontecem, uhum, mas frustrado, não sei, eu prefiro não ficar, né? Aí a gente tenta ver, tá bom, mas é, onde que a gente poderia ter feito um pouco melhor? E, por outro lado, sabendo que toda a sociedade está se mexendo, né? Então, a gente está agindo num canto e a sociedade está se mexendo como um todo, né? sim. Então, essa negociação é muito importante mesmo. Isso. Boa noite, Cris. Boa noite, Gorete. Boa noite, pessoal que está entrando aí. É, cara, esse processo de comemorar pequenas vitórias, né? Eu acho que uma coisa que eu aprendi assim, muito recentemente foi comemorar pequenas vitórias, sabe? Você fez o seu melhor hoje? Vamos comemorar por isso, né? Vamos nos dar assim, a alegria de continuar fazendo isso que a gente gosta. A gente já tem o privilégio, tipo, muita gente queria estar aqui, sabe? Fazendo o que gosta. Então, eu acho que essa parte de comemorar as pequenas coisas é muito importante também. Tá. E passando disso, Kátia, como foi seu processo assim de evolução no IBAMA e depois que chegou o ICMBio? E como foi assim sua jornada no serviço, assim, na conservação em geral? Lá, né? Assim, nessa jornada mais institucional, assim. Sim, sim, Então, eu estava lá na Serra do Cipó, né? No Cipózinho. Então, fiquei lá, acho que 8 anos, né, sim, trabalhando lá. 7, 8 anos. Aí,
primeiro, a gente ficou numa pilha, que era pilha de muita gente que tinha entrado no IBAMA, que agora a gente vai fazer o plano de manejo, né? Então, Sim. vamos fazer o plano de manejo, porque a gente tem que ter pertencimento, não adianta contratar uma coisa que não passa pelo nosso desejo de fazer, né? Então, vamos puxar esse bastão, vamos fazer. E nisso a gente aprendeu muito. E é só que a gente não tinha recurso. Então, as unidades de conservação, que não eram do ARPA, elas não tinham recurso nenhum. Então, o dinheiro que tinha era para fogo, basicamente, né? Então, a gente chegou a ter proposta, assim, do dono do hotel, que era do conselho consultivo, de dar, gente, é terrível isso, de dar o rolo de papel higiênico que tinha sobrado, sabe? No parque. E a gente chegou a pensar em botar, assim, num pedestal a, a variante, a Brasília, que a gente usava, que era o único carro que tinha ela e uma Kombi, e que a gente tinha que empurrar a Brasília, ligar o carro, pular por trás pelo, pela porta de trás e continuar acelerando. Então, essa era a realidade. E aí eu comecei a escrever projetos para captar recursos, né? Sim. Então, projetos para o Boticário mesmo, como eu tinha formação em pesquisa, então, com o recurso do projeto de pesquisa, a gente conseguiu reformar casa, comprar rádio, comprar bicicleta para o vigilante. E aí a gente começou a movimentar uma relação com as instituições de pesquisa, com a FMG, Sim. e com isso comecei a participar da construção dos projetos de pesquisa mesmo na UFMG, puxando para essa coisa da pergunta que a gente precisa responder junto, né? Sim. Para melhorar a gestão. E aí, nesses vários projetos, comecei a trabalhar com restauração e tal, também com controle de exóticas, com espécies ameaçadas, essa coisa toda, mas sempre buscando recursos para a gestão. Porque R$ 2.000 que entrassem fazia muita diferença, né? Sim. E com isso, aí eu assumi a brigada, né? Então fui gerente do fogo 4 anos. Tá. Só um instante aqui, que a madeira que cupim no rói, eu não sei, mas é um perfil aqui. Falou, boa noite, meu povo. A Kátia tem que contar a história da brigada da Serra do Cipó. Pessoal, nesse ponto, eu só ressalto que eu e a Kátia somos servidores do ICMBio, mas a gente não fala em nenhum momento aqui pelo ICMBio, tá bom? Isso só são histórias e as vivências de pessoas. E somos colegas conversando em uma quinta-feira à noite, tá bom? Compartilhando conhecimento. Exatamente. Então, aí eu fui gerente do fogo 4 anos, né? Na Serra do Cipó. E a minha grande preocupação é que a comida chegasse para as pessoas, né? Gente, é insano você ter pessoas no meio do mato combatendo fogo Sim. e elas não terem comida. Então, era o meu grande desespero. E aí a gente foi começando a entender. Com isso, eu conheci o Cipó inteiro, né? A gente andava 4 dias, 5 dias, 6 dias a cavalo, com a Nossa. brigada, cruzando o Não, parque e era de inteiro, cavalo ainda? com a mula, com a FIA, Nossa. sim. Pessoal, desculpa aqui, mas tô tentando me controlar pra não rir, mas tá. Então era muito tempo, e assim, era bom demais andar com o pessoal. E aí eu fui aprendendo muito, né? Conversando, assim, você ficar 6 dias andando com o pessoal por ali, inclusive aprendi mineirês castiço, no começo ninguém me entendia e eu não entendia ninguém, então eu tinha um intérprete para poder a gente conversar. Porque o carioca fala assim, brará, brará, e o mineiro fala cantando, né? Aí não dava. Aí a gente conseguiu conversar. E aí a gente comecei a pegar os elementos assim, de por que as pessoas usavam fogo, qual era a ação do IBAMA, por que não dava certo, né? E Uhum. realmente comecei a me interessar por isso. E comecei a reformular muitos conceitos na minha cabeça sobre fogo, sobre um monte de coisa, enfim. Essa virou uma área de paixão. E aí, Sim, por que virou uma paixão? Porque o fogo é um professor, assim, pesado. Se você fizer besteira, ele vem. Então, sim, assim, ele vem feio, vem pesado. Então, não dá para sim, disfarçar, sabe? Não dá para sim, disfarçar. Então, eu comecei a adorar o fogo como
um professor mesmo. Falei, tá bom, então vou aprender, vou tentar aprender aqui o que você está querendo contar. E nisso, é, isso interage com a própria natureza, com os ecossistemas, com preconceitos de pesquisa, né, com conceitos muito arraigados, com, com a visão que a gente tem do mundo rural, da comunidade. A gente começou a fazer prospecções para o passado, como é que era lá. Foi muito legal, né? Sim, Aí fui chamada para a coordenação de pesquisa em Brasília, né? sim. E era um momento, foi muito oportuno, assim, porque a gente já estava numa situação bem difícil de sustentar, que muitos colegas vivem isso, né? Que é Uhum. com os filhos, já no momento mais avançado de escola, assim, conseguir sustentar uma situação, enfim, começou a ficar bem difícil. E aí Sim. foi bom, foi importante sair, né, do Cipó. Uma filha que tinha vários desafios grandes mesmo de saúde, e aí foi bom sair. Uhum. E aí viemos para Brasília. E Já que você vai para. mudar, já que você vai mudar Tá. de assunto, eu só queria ler o comentário da Roberta aqui, da boa noite pro Fábio, e ler o comentário da Roberta falando que eles ainda usam cavalos e que a Paraty ainda tá aqui. Roberta Freitas, um abraço, viu, Flor? Para aqui, olha. Fui mais atrás ainda, Roberta, que situação. Fui na Brasília. É a Paraty. O Cunha Menezes entrou também, boa noite, Cunha. E aí você chegou na diretoria de pesquisa, e aí que você se encontrou, né? Porque você já fazia pesquisa, e já era um campo assim que você tinha uma certa habilidade, como é que foi? Então, só vou contar uma coisa. O Madeira que cupim não rói é o João Madeira. E é porque Madeira foi esse nome, porque em Minas, esse nome foi cunhado lá em Minas, porque só tinha machados. Aí, alguém que é madeira tem que se proteger. Então, é madeira que cupim não rói. Mas, Abraço, João mas, Madeira. enfim, aí vim para cá, né? E fui parar na diretoria, na de Bio, com o Hugo Versilo, com o Marcelo já naquela época. E foi muito legal, sabe? Foi uma experiência assim de entender planejamento mesmo. Então foi uma Sim. experiência de planejar coletivamente o que ia ser feito. Então é para Uhum. planejar de verdade. O que é para ser feito é para ser feito, né? Sim. Então aprendi muito nisso e foi assim muito prazeroso. 5 anos depois fazer uma avaliação e falar, caramba, a gente fez tudo que a gente tinha planejado. Que coisa incrível. Nossa, olha, a gente estava discutindo ainda há pouco que, tipo, às vezes você fica frustrado que não dá certo, né? Deu tudo certo, que maravilha. Planejamos mais 5 anos e fizemos mais 5 anos, sabe? Então foi muito incrível isso. E foi assim uma jornada e coincidiu com o lançamento do Cisbio, com várias coisas, né, que estavam sendo já gestadas no IBAMA, mas com colegas fabulosos assim. E no sentido de fazer a pesquisa, primeiro desmistificar, tirar, a gente conseguir trabalhar numa série de vedações à pesquisa, uma série de coisas, mas também que ela estivesse a serviço do Instituto. Então, essa foi a grande caminhada, né? Eu e a Azul, que a gente brincava, a gente ia conversar com as outras áreas, assim, a gente fala, é, a gente quer brincar com você, a gente não quer brincar sozinho, né? A pesquisa não tem sentido sozinha, né? Sim, A pesquisa tem sentido com o uso público, com o uso dos recursos, com tudo, com a administração, com a legislação, com tudo, né? Então, vamos trabalhar junto, né? Aí a gente negociou, olha só que legal, a gente combinou com todas as áreas, com todas as diretorias, aportaram recursos e a gente lançou um edital de pesquisa, foram vários anos, que eram para todas as áreas, as diretorias definiam as áreas de pesquisa e a gente prestava o serviço de gerenciar isso, mas também de puxar mesmo a rédea, né? Para dizer, isso realmente vai responder? Isso realmente por que você quer fazer isso, né? Como é que vai sim. contribuir? Então foi uma mudança assim de cultura mesmo, foi muito bacana. É. E com dinheiro, né? Então dava para fomentar também. E a gente construiu o Rodrigo Jorge também, é, uma
uma parceria muito grande com a comunidade científica, com o CNPq, né? Então, primeiro, aproximações tímidas, desconfiadas, esse órgão aí regulamentador, tal, como é que é esse negócio? Aí você vai Sim. chegando devagarzinho, e nos últimos tempos a gente teve, é, a parceria ficou incrível, no sentido de pensar como transformar grandes processos mesmo, muito bacana. Sim. É, a Rede Brasileira de Trilhas falou, prezada Kátia, a Rede Brasileira Brasileira de Trilhas é uma política gerada dentro do ICMBio. Um abraço. E só um adendo, eu estava correndo esses dias aqui em Brasília, no Paranoá, aí no parquezinho da minha cidade tinha um símbolozinho desse Rede Nacional de Trilhas. Legal, né? É muito bacana, né? Como de repente as coisas ganham corpo, né? As coisas, tipo, uma coisa que foi gerada lá atrás, né? Aí hoje em dia você vê no Brasil inteiro uma pesquisa, né? Uma coisa assim. E eu acho que a pesquisa tem papel fundamental, assim, porque tudo começa na pesquisa. Se não começa, pelo menos você é, coloca ele dentro do método e joga para discussão, né? Porque eu acho que o grande Uhum. papel da pesquisa é claro que a estrutura é muito importante, mas é você fomentar o debate, né? Você fomentar, assim, jogar assim, olha pessoal, eu tenho essa ideia, o que vocês acham dessa ideia? E aí você vai dando pequenos insights que acaba tendo uma mudança grande lá na frente. Né? É exatamente isso. E é, é um território mais livre, vamos dizer assim, ou deve ser, né? Tem que ser um território mais livre, porque senão não funciona. Mas é um território. E aí a gente pôde lançar os germens de várias coisas, né? É, a gente apoiou pesquisa com alguns dos primeiros termos do compromisso, Uhum. é, com manejo de exóticas, com controle do fogo, manejo do fogo, restauração, várias coisas que hoje em dia são um processo, né, institucional, as sementinhas foram pesquisas, né, de Uhum. colegas que tinham ótimas ideias e que Sim. aí conseguiram hospedar essas ideias, né, esses ensaios, vamos dizer assim, os ensaios, né, vamos ver como é que anda isso aqui, dentro da pesquisa. Aí chegava um certo momento que a gente dizia, não, isso aqui já não cabe mais na pesquisa, isso aqui tem outro volume, né? Então Sim. tem que entregar essa bola aqui para o lado. Mas é como se fosse uma incubadora mesmo, né? E uma incubadora de propostas de manejo, lato sensu, né? Porque a gente tem muito peso, tinha muito peso no planejamento, mas o manejo mesmo tímido. Então, como que a gente cria experiência até para poder fazer as normativas, para poder é, ir de uma forma mais consistente, né? Então, Uhum. isso foi muito bacana. E eu sempre me joguei muito assim, Kátia, você pode dar um apoio aqui? Vou, tô indo, eu Sim. vou. É, porque a gente tem que continuar se alimentando do que acontece nas várias realidades, né? Uhum. Percebendo. Então, se alimentando assim, tanto intelectualmente como de coração, né? Sim. Tendo empatia com as pessoas, né? É, realmente recebendo cada demanda como se a gente ainda estivesse numa unidade de conservação, né? Sabendo esse pouco que é. Kátia, eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Eu tenho muitos colegas aqui que é da pesquisa, mas eu sei que pode parecer estúpida, mas como funciona essa pesquisa? Assim, por exemplo, qualquer pessoa pode candidatar ou são só servidores do ICMBio? Como é que é? É aberta para o público? Eu não estou mais nessa área, né? Saía há um ano e meio, acho. Mas, enfim, acho que continua a mesma coisa. A gente tem. É, porque os recursos diminuíram muito, sabe, John? Então tá difícil fomentar, né? Sim. Mas, então, a gente tem a autorização para pesquisa, então, é para, né, o território aberto, é terra pública. Então, se Uhum. for, Que, se é, não que é aquele tal de causar impacto, PIBIC, né? é o Cisbio, né? Então, é via Cisbio, as pessoas pedem autorização para fazer uma pesquisa. Beleza. A gente apoia as unidades com alojamento, como for, dentro das suas Uhum. prioridades.
Aí tem um componente super importante que é trazer sentido para essa pesquisa. Então, é como realizar seminários de pesquisa, como oficinas, gerar um debate em torno daquela pesquisa, como trazer o pesquisador para perto, para junto, né? Então, como a gente faz um caldo local, e aí tem trocas de experiências entre várias unidades sobre como fazer isso bem. Algumas estão lá na frente, e isso virou uma coisa bem instituída na casa. Então, se tem pesquisa, vamos provocar o debate, né? Sim. A outra é a gestão com as instituições de pesquisa para que elas venham, né? E uma coisa muito legal desse debate local, nas unidades, é que as instituições de pesquisa são muito disciplinares, muito fragmentadas, né? E lá na unidade de conservação, pessoas que nunca se encontrariam, que nunca frequentariam o mesmo congresso, nunca estariam juntas, a não ser no restaurante universitário, de repente elas estão juntas, né? Lá naquele lugar. E aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, de repente elas estão fazendo pesquisas juntas, multidisciplinares, né? Junto com os gestores. E tem uma frase do Ernesto que é muito legal, que o pesquisador só vai responder a sua pergunta se você fizer a pergunta. Então, tem uma capacitação para os gestores de fazerem a pergunta, né? Então, a gente também precisa se preparar para fazer a pergunta. Bom, aí nos editais, aí sim, os editais eram... Aí não, tem os editais nossos, com recurso nosso, geridos dentro da casa, que eram para pessoas da casa. Então, podiam ser unidades de conservação, centros, né, de pesquisa, ou mesmo coordenações da sede, também apresentaram projeto. Assim como o PIBIC, né? Aí tinha várias ferramentas. O PIBIC é o Programa de Iniciação Científica, né? Institucional de Iniciação Científica. Então, o PIBIC também é aberto sim, o edital é igual, e para as várias áreas temáticas do Instituto. E todo mundo podia se candidatar. E aí a gente também fez repasses de recursos de compensação ambiental para o CNPq para lançar editais de pesquisa, aí para a academia, né? Enfim. Então são muitas frentes. Sim, é bem general, assim. A Zucca está falando assim, Kátia promoveu muitos avanços importantes na pesquisa. Eita, subiu aqui. Na pesquisa voltada para o manejo e gestão. Estamos juntos, Zuquinha. E como está sendo assim para você? Isso vai um pouco me ligar assim, com a pergunta da onça que eu vou fazer para você. Mas então eu já vou preparando o terreno, sabe? Como foi para você, que é uma pessoa apaixonada por pesquisa e esse mundo acadêmico e tudo mais, viver enfrentar, né, essa nossa realidade atual? Porque a gente chegou em um momento assim, de muita pesquisa, que nem o pessoal estava falando aqui. Nossa, naquela época era maravilhoso, tinha pesquisa, tinha edital, tinha... E como você encarou, assim, como foi sua experiência pessoal, como você sentiu esse impacto da pesquisa começar a baixar, assim? Acho que começou em 2013 e 2016 caiu muito, né? Você me corrige se eu estiver errado. Me fala, eu queria saber a sua experiência pessoal com isso. Na verdade, todas as áreas do Instituto foram sendo sacrificadas, né? Os recursos diminuíram muito num certo momento, né? Nunca foram tão volumosos assim, mas a gente consegue fazer milagre, né? Mas realmente foram diminuindo muito, então a gente começou a ficar realmente só podendo fazer um feijãozinho com arroz básico, e é frustrante porque a gente fica numa manutenção, né? E não numa criação de coisas novas. Mas, ao mesmo tempo, aí a gente começou a trabalhar na estruturação do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade, né? Que foi outra frente uma frente bacanérrima, eu sou muito fã, e que hoje em dia está em mais de 100 unidades de conservação e envolve centenas de instituições, milhares de pessoas. Sim. Então, eu vejo como as duas agendas são um lastro muito importante com a sociedade, né? Sim. É frustrante, mas é como um todo para a instituição, né? Porque é uma restrição de capacidade de atuação que é em tudo, quer dizer, porque a pesquisa ela precisa ser alimentada
pelos outros processos. Então, se a gente não consegue ter as reuniões de conselho, ela começa a não fazer o seu papel, né? Sim. Porque não tem reunião de conselho, então as pessoas não se encontram. Então, não é sozinho, né? Agora, por outro lado, eu tenho uma outra experiência também que eu acho que é muito bacana, que é no mestrado profissional, que agora é doutorado também, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Que eu participei da formação do curso, junto com o pessoal do Jardim Botânico. E você vê que eu voltei para o Jardim de algum jeito, né? E tem vários colegas nossos que fizeram seus mestrados. Pessoal, deu uma travadinha, não sei se foi só para mim, ou se para vocês travou também, mas eu já vou aproveitar para dar boas-vindas aqui para Ricono Noronha, se não me engano é a Adriana Leão, né? E a Tem Lilian, uma, Lilian né? Eu Miranda. não sei. Deu uma pequena travadinha. Mas aí, tá ouvindo? Sim, tá certo. Então, de colegas de trabalho refletindo sobre o seu próprio trabalho, só que com viés da pesquisa, que é: qual a minha pergunta? Qual a base teórica que eu tenho disso? Sim. De onde isso surgiu? Por que esse problema surgiu? Por que essa é uma questão? Por que esse é um problema? Será que é um problema mesmo? Né? Sim. Qual foi a história de construção desse problema? Porque Sim. a gente acaba sendo muito tecnicista e muito legalista, tem que cumprir a lei, né? Sim. Mas essa lei se forjou como? Ela vem da onde? Ela atende a que interesses? Ela colide com que outras leis? Como que a gente promove soluções? Que soluções, né, para as questões? Então, é muito, muito bacana ver essa jornada também. Da Sim. pesquisa ser ferramental para a gente pensar a gestão, sabe? Sim. A Luísa fez uma questão aqui, mas eu acho que é uma questão que, como é muito recente, e a questão da portaria 151 de 2021, eu acho melhor por uma questão de cuidado com a gente não comentar sobre esses assuntos, tá bom? Mas, Luísa, a gente está na mesma trincheira e eu te sinto, você me sente, a gente se sente, tá bom? Agora eu vou para a nossa pergunta da onça. Pessoal, e Kátia, a pesquisa, a gente viu que é um mundo maravilhoso, né? A gente sabe que quem conhece, quem viu, quem sabe, assim, é maravilhoso, que um local que é propício à discussão, a discussão no bom sentido, né? Não é essa discussão de rede social que você odeia o seu colega, é a discussão em um bom sentido. Mas em algum momento ela se perdeu, né? Porque ela começou a falar só para a bolha dela, sabe? A pesquisa falando para a bolha da pesquisa. Ela não conseguiu ultrapassar essa bolha e falar com a sociedade, né? Até porque o conhecimento científico ele é mais pragmático, né? Ele é intrucado, não é qualquer pessoa que chega lá e lê um artigo científico e entende logo de cara, né? Eu queria perguntar para você, Zuka não, Kátia, como você entende assim, o que aconteceu, onde falhou a pesquisa em se comunicar para a sociedade em geral? A pesquisa quer dizer, vamos falar pesquisa acadêmica, né? É uma Isso, em linguagem geral. do mundo, né? Falhou num primeiro momento quando ela vira uma ferramenta de poder mesmo, né? Então, se ela afeta o poder, então eu sou detentor desse conhecimento, ele é mais válido, né? Quando a gente começa a anunciar que um certo conhecimento é mais válido do que o outro. Sim. Por um lado, é fundamental, né? Nesses tempos agora de pandemia, por favor, acreditem na ciência. Mas, né? Mas não quer dizer que a gente não precise conhecer outras formas, outros saberes para lidar com
um momento como esse, né? Então ela traz uma perspectiva, existem outras perspectivas, essa perspectiva é válida, mas outras também, né? Dando como exemplo a epidemia, né? Como que a gente pensa outras formas de estar no mundo, de viver bem, do bem viver. Não é a ciência necessariamente que vai trazer isso, né? Então, como que a gente traz essas visões de mundo? Quando a ciência se torna uma ferramenta de poder e durante os processos coloniais mesmo, como ferramenta de poder da colonização, que foi, né, como a antropologia, foi pesadamente, a antropologia já fez sua autocrítica bastante, mas a gente se veste da ciência, né, e diz, isso é científico. Sim. Meu Deus. Um Isso é discurso terrível. autoritário, né? É muito autoritário, né? Porque todo mundo gosta de aprender, todo mundo pesquisa, está todo mundo observando o mundo, né? Ninguém está aqui flutuando como se fosse uma nuvem, está todo mundo aprendendo, estudando, né? Pelo menos Sim, é bom demais. Então, sim, a gente está pesquisando o tempo todo, só que a pesquisa tem um método. E aí existe uma coisa que é terrível entre pesquisadores, que é um medo de não ser científico. É uma paura, sabe? sim, É um pânico. Eu não estou sendo científico, meu Deus do céu, eu não estou sendo científico. E isso é como se embotasse. Da mesma forma que o gestor pensa, meu Deus, mas isso não está na lei, isso não está na lei, também embota. sim, Então, a gente tem que, né, abrir e falar, peraí, deixa eu observar esse fenômeno. Eu ainda não tenho resposta para ele, sim, mas vamos observar junto. E a construção de soluções para o mundo complexo vem numa pequena parte da ciência, né? Então, o cientista tem que conseguir se colocar como mais um ator nesse processo. E aí ele tem que sair daquele lugar dele preservado, uhum, tem que vir para essa arena e se expor. sim, Tem muita gente fazendo isso, né? Na área uhum, das ciências mais biológicas e tal, menos, né? Nas ciências, na química, na física, menos ainda, sim, mas assim nas áreas sociais, desde sempre, né? sim, Então, assim, essa exposição, a gente tá entender que a gente é uma parte da questão, que a gente tem uma parte das respostas, que eu sim, posso ter, eu costumo dizer, eu tenho um bom diagnóstico, mas eu não tenho um bom prognóstico, sim, né? Então, o cientista ele até pode ter um bom diagnóstico, mas o prognóstico e a sim, estratégia a gente vai construir junto, né? sim, E aí se abrir também, aí tem um outro problema, que é um medo de ser obrigado a fazer pesquisas que só sejam aplicadas. Então, eu vou perder o meu espaço de liberdade intelectual, eu vou ter que fazer sempre aquilo que está sendo demandado e tal. E eu entendo que não é exatamente assim, porque se a gente consegue fazer boas perguntas, né? Uma pergunta, por exemplo, como deve ser o manejo do fogo no cerrado? sim, Isso vai desde a evolução das plantinhas até a geopolítica, sim, emissão de carbono, tudo, né? sim, Então, não tem prisão. Agora, as pessoas têm que conseguir sentar juntas. sim, E a gente foi perdendo cultura. A gente foi perdendo sim, cultura para conversar com várias áreas, né? sim. E É, traduzir. Assim, o meu conceito não é isso. Eu estou trabalhando com esse conceito aqui, mas sim, ele para outra área é outra coisa, não é uma verdade. sim. Você falando isso me colocou assim em pé assim de uma dilema diário assim, porque a gente pega alguns convidados e às vezes você fica pensando assim, será que o público vai gostar? Será que as pessoas vão gostar? E, por exemplo, recentemente falaram bem assim, por que você não conversa com esse agrônomo aqui e tal? Eu falei assim, mas é agrônomo, não é ambientalista e tal. E até eu decidi fazer uma série de histórias para falar quem somos. Eu falei assim, pessoal, a gente aqui conversa com ambientalistas. E você é um ser humano na Terra, você é um ambientalista, porque você não quer destruir esse planeta, né? Então a gente vai conversar aqui com todo mundo. Enfim, Zuka, eu só vou ler os comentários aqui e a gente vai passar para a próxima pergunta, tá bom? A Luísa fala, ótima onça, falar sobre
divulgação científica. Não vou ler tudo, pessoal, só vou passar por cima porque tem muitos comentários. O Marcel falou nessa discussão de incluir os servidores nas pesquisas e nas reflexões sobre o papel. No sul do Pará ganhou uma nova UC e ampliou o território protegido. A Babita Bill falou: prazer imenso ter tido suas contribuições na minha pesquisa de mestrado. Nós encontraremos de novo em breve, né, no planejamento. Tá. Próxima pergunta é um momento que a gente deixa um pouco de falar da gente, a gente releva um pouco nossas experiências e tudo mais, e a gente lembra dos nossos colegas. Então, eu acho que nesse percurso inteiro, desde 2002, e antes disso na sua faculdade, você encontrou com muitas pessoas fodas também, assim, muitas pessoas assim, que você falava assim, cara, essa pessoa merece o título máximo do meio ambiente, da conservação e tudo mais. Mas como a gente não tem esse título ainda, a gente colocou como título o ministro do meio ambiente, que é o cargo máximo e tudo mais, mas de uma visão de título, não vamos pensar no cargo, viu, pessoal? Sempre tenho que ressaltar isso. E pensando dessa forma, eu sei que eu vou te colocar em uma fria, porque tem muitas pessoas, mas quem você indicaria para ministro do meio ambiente? É horrível isso. É horrível. É muito ruim. Vou botar. É tanta gente, né? Assim, antes de dar um nome, vai ser um nome dentre uma lista gigantesca. Sim. Mas antes de dar um nome, eu estava refletindo nessa quarentena, que tem permitido algumas reflexões, não tantas assim, porque aqui em casa está corrido. Mas eu fiquei pensando assim, com muita gratidão mesmo, a quantidade de pessoas que eu encontrei na vida que me provocaram, né? Que me provocaram, que me tiraram do lugar. Falo, cara, não. Você tá vendo um pedaço muito pequeno da história, né? Tem muito mais coisa para você ver. E aí eu sou grata a cada pessoa dessas, assim. E eu vou dar um título para uma pessoa que está distante, de propósito. Vai para Luciana Oehara, lá do Pico da Neblina. Vamos conversar com Luciana Oehara também, está na nossa lista. Gente, é muita gente. É muita gente mesmo, muita gente incrível. Você quer falar porque a Luciana se diferencia, porque ela é uma pessoa maravilhosa? Quero. São muitos anos de consistência, de solidão, numa realidade muito desafiadora, no Rio Negro, praticamente sozinha, construindo pontes entre... Enfim, ela é gestora do Parque Nacional do Pico da Neblina, né, com 4 terras indígenas, acho que 10 etnias, não sei quantas línguas. Então, ela consegue sozinha, praticamente, com alguns parceiros, né, com condições de transporte indizíveis, enfim, construir acordos, construir entendimentos e numa situação da maior complexidade possível, sem recursos, né? Sim. E com uma tranquilidade, uma calma, um amor no coração e sabendo que está fazendo o que tem que ser feito. Então, vai para ela o título. E que agora está lá na batalha para vacinar o pessoal todo. Ou seja, a gente volta para aquele início, né? A gente é muito cíclico, porque a gente volta àquele início, que é como você consegue ter uma consistência de, tipo, não deixar de sonhar, mesmo enfrentando a realidade, né? Mesmo enfrentando o que você... Quando você bate de cara, quando algumas portas se fecham e você continua sonhando, você continua, vamos, tipo, é isso, né? E agora, por último, a gente deixa a parte mais tranquila e a gente gostaria de uma música para alegrar o nosso dia. Tá bom, então em homenagem a Luciana, eu escolho um dia, o índio. O índio? Colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante.
do Caetano Veloso. O Índio do Caetano Veloso. E qual o processo a história dessa música? Para mim? Assim, é. Não sei, eu tenho cantado ela muito nos últimos tempos. Te tocou, né? Te tocou. Me tocou. Realmente, muito bom. Pessoal, agora a gente está encerrando a nossa live. Eu queria Eu abrir tenho agora. só uma frase. Precisamos que as coisas nos surpreendam, Sim, né? Então, falar de algo surpreendente, que descerá e que vai trazer. Mas esse surpreendente é a gente que vai construir, né? Então, ontem, mais uma vez, nessa apresentação maravilhosa do Ailton Krenak, sim, perguntaram, tá, mas no meio de tudo isso, o que que a gente faz? Como que a gente faz? Como que a gente se posiciona? Ele falou com os pés firmes no chão, pensando como que a gente faria se a gente chegasse numa terra arrasada, né? sim. Nós chegamos numa terra arrasada, vamos supor que nós aqui, a gente que está aqui nessa live, sei lá, vamos lá, 24 pessoas chegamos numa terra arrasada. O que que a gente vai fazer? Tudo. Simplesmente isso. Sim. Vamos fazer tudo. É isso. Daqui para frente é isso. Sim, perfeito, cara, muito perfeito. O pessoal aqui tá falando, a Carla falou bem assim, falei que ela arrasa nas músicas, Luísa falou que linda homenagem para Luciana, maravilhosa mesmo. A Adriana falou, é a Adriana Leão mesmo, né? Pessoa linda. Então, pessoal, a gente está chegando aqui ao fim de mais uma live, mais um papo, uma horinha aqui. Eu queria agradecer imensamente a Kátia por ter se disponibilizado seu tempo, sua noite, sabe? Eu sei que o trabalho para a gente nessa pandemia não tá fácil. E eu queria também, porque, pessoal, eu queria falar um pouco do que eu estou sentindo ultimamente, na questão da gente se comunicar digitalmente. Essa é uma nova forma, pessoal, de se comunicar, e cada dia mais eu sinto que faltam pessoas aqui, entendeu? Faltam pessoas que podiam estar aqui também nas redes sociais, conversando diariamente. E não é só ódio nas redes sociais, sabe? A partir do momento que você tem um grupo de pessoas que você começa a se relacionar, vira aquele seu cafezinho, vira uma quinta-feira à noite, 7 horas, você marca toda quinta-feira, você tem um papo legal com uma pessoa incrível, que nem a Kátia aqui. Então, pensando nisso, e visando assim também pensando também que nosso projeto busca dar voz para as pessoas, a gente quer incentivar cada vez mais que vocês falem, porque como a Kátia, tem vários assim, a Carla aqui, a Zuca, o pessoal tudo que passou aqui, o Rogério, eu não vou lembrar de todo, o Mauro, o pessoal, o Madeira, né? Todos vocês têm conteúdos incríveis para passar. Todos vocês, sabe? Então, quanto mais vocês estiverem aqui, mais vocês estiverem conversando, é melhor, sabe? Porque essa é uma forma da gente atingir mais pessoas. A gente conversa, e olha o que incrível, a gente conversa aqui entre dois colegas de trabalho e várias outras pessoas entram e conversam também. E é uma forma de você fomentar, sabe? É um espaço muito democrático. E agora, partindo para os recados práticos, nossa live vai estar disponível no YouTube, eu acho que amanhã ainda. Nas plataformas de podcast vai demorar um pouco, porque eu fiz um teste semana passada, e aí eu subi as duas lives dessa temporada, de 2021, mas aí eu quero subir todas as lives do ano passado também. Então, se eu subir agora, as de 2021 vão ficar atrás e outras na frente. Então, para seguir a ordem cronológica, eu vou excluir. E até domingo, eu acho que eu acho que até agora foram 30 e poucas lives vão estar disponíveis nas plataformas de podcast também. Tá bom? Agradeço imensamente todo mundo que participou daqui. Vou abrir agora o espaço para a Kátia despedir também do pessoal, mandar um abraço especial também. Eu fiquei com o coração muito quente, eu estou com muita saudade da gente ter um café no pátio, da gente conversar, né? Da gente ir no Maranhão, como o pessoal conhece. Ter aquela conversa sobre por que a gente está aqui, né? Por que a gente está nessa forma de ver a vida, nessa forma de vida, e que a gente acredita, né? E não tem nada mais maravilhoso do que atravessar
esses grandes campos com pessoas que realmente acham que o que estão fazendo é importante, eu tenho certeza disso. E eu fico muito feliz com a sua prosa. Doni, você é ótimo. E esse espaço realmente é formidável. A gente precisa aquecer o coração e estarmos alimentados, né, para semear coisas boas, o bem viver nessa nossa vida. Muito grata. Pessoal, é isso. Tchau. Até a próxima quinta, com mais uma convidada, com mais uma prosa e com mais uma mulher foda, porque a gente conversa com mulheres fodas esse mês inteiro e o resto do ano também a gente vai conversar com várias mulheres. E é isso, Kátia. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até logo.